Oi, pessoal, bom dia. Bom, eu sou a Maria da Conceição e a nossa equipe, que é composta pela Cleiniane, pelo Paulo Henrique e pela Shirley, vamos dar início ao segundo ciclo de palestras para divulgação do conhecimento científico. O tema da nossa palestra é a fila da vacina e o respeito à democracia no Brasil. E o nosso professor orientador é o Marcelino Fonteles. Introdução. Desde o final de 2019, o mundo vem enfrentando a pandemia da Covid-19, a qual trouxe consequências desastrosas em escala mundial. No entanto, numa corrida contra o tempo, foram desenvolvidas vacinas que mostraram eficácia no combate ao vírus. O país em estudo é o Brasil e o período de estudo diz respeito ao início oficial da vacinação, que está ocorrendo através da divisão de grupos prioritários. Nesse sentido, desde o início da vacinação, ocorreram várias denúncias contra pessoas que supostamente furaram a fila das prioridades da vacina, e é sobre essa problemática que se desenvolveu a pesquisa. E quais são os objetivos? Bom, o objetivo geral é analisar se os princípios democráticos são as bases que norteiam notícias divulgadas sobre pessoas que furaram a fila da vacina. E os objetivos específicos? Seria compreender o conceito de democracia e compreender o conceito de cidadania e sua relação com a democracia. Identificar os critérios estabelecidos pelo Ministério da Saúde para o início da vacinação e, por fim, identificar nos portais de notícias casos de pessoas que não obedeceram à fila da vacinação contra o coronavírus e analisar o conteúdo dessas notícias. Nós utilizamos as seguintes metodologias: pesquisa bibliográfica sobre os conceitos de democracia e cidadania, análise crítica das denúncias de fura-fila da vacinação contra a Covid-19 no Brasil e relacionar os conteúdos citados acima com o conteúdo das denúncias. Bom, agora eu vou apresentar aqui para vocês dois conceitos, que é de democracia e cidadania. E o que seria democracia? A origem da palavra democracia vem do grego arcaico demos, que quer dizer povo, e kraten, que quer dizer governo, e significa o governo do povo, para o povo e pelo povo, e que também pensa no ser humano como indivíduo e seus direitos. Bom, e o que seria cidadania? A origem da palavra cidadania vem do latim civitas, que quer dizer cidade. É um conjunto de direitos e deveres exercidos por um indivíduo que vive em uma sociedade. E existe, assim, relação entre esses dois termos? Na prática, sim, porque a relação está justamente nos seus conceitos, até porque é imprescindível para a forma de governo democrático funcionar que os cidadãos pratiquem sua cidadania, cobrem seus direitos, mas também cumpram seus deveres perante a sociedade, claro que agindo com ética e caráter social. Agora, eu vou apresentar um breve histórico da pandemia, principalmente aqui no Brasil, né? São algumas datas relevantes. Bom, de início, no dia 31 de dezembro de 2019, houve a descoberta do agente do coronavírus, lá em Wuhan, na China, e daí por diante, o vírus começou a se espalhar, infectando centenas e centenas de pessoas pelo mundo, até que no dia 26 de fevereiro de 2020, foi detectado o primeiro caso no Brasil, que era um senhor que tinha ido à Itália. E no dia 11 de março de 2020, a OMS declara a pandemia do novo coronavírus, que até então não era considerada ainda pandemia. E no dia 17 de 3 de 2020, infelizmente houve a primeira morte por coronavírus no país. E um mês depois de ser detectado o primeiro caso, que foi no dia 26 de março de 2020, o Brasil já contabilizava 2.915 casos confirmados e 77 óbitos. E hoje, eu estou gravando no dia 18 de fevereiro de 2021, o Brasil já contabiliza 10.028.644 casos e mais de 243.610 óbitos. E é isso, pessoal, quase um ano depois do início da pandemia aqui no país, já contabiliza-se essa quantidade enorme de óbitos e de pessoas contaminadas, infelizmente.
Bom, é de conhecimento de todos que a pandemia ela trouxe consequências gravíssimas, não somente para o nosso país, mas em escala mundial. Agora eu vou apresentar aqui para vocês algumas dessas consequências que foram ocorrendo, sendo ocasionadas no decorrer da pandemia. Bom, lá no início da pandemia percebeu-se que havia uma rápida transmissibilidade do novo coronavírus e a taxa relativamente alta de infectados que precisavam de cuidados hospitalares. E isso levou o mundo ao confinamento, até porque tinha-se o receio de haver um colapso, né, na saúde mundial. E até mesmo levou os países a fecharem suas fronteiras para se evitar a propagação do vírus. Isso até mesmo como uma recomendação da OMS. E aí começou-se deduzir, né, que o avanço rápido da pandemia poderia pôr o mundo em uma recessão global. Então a economia ela começou a ser afetada, até mesmo que em meados de março, quando foi declarado pandemia oficialmente pela OMS, um professor de economia da Universidade de Harvard, chamado Jeffrey, ele disse à BBC News numa entrevista que a possibilidade de haver uma crise econômica parecia ter aumentado drasticamente. E do campo educacional isso não foi diferente, né? A Unesco chegou a divulgar que metade dos estudantes do mundo estão sem aulas por conta da Covid-19. E causando instabilidade na economia, também causa disparidade entre ricos e pobres. A pandemia veio para escancarar essas desigualdades e acentuar mais ainda a pobreza. E, além do temor instaurado pela pane econômica, a desinformação e o preconceito foram ingredientes para uma onda xenofóbica contra chineses e demais asiáticos ao redor do mundo. É o auge do retrocesso. E junto a isso, também veio as fake news. Então, parece que, até como diz aí na manchete, né? A pandemia da desinformação veio junto com a Covid. Por exemplo, vou citar alguns exemplos de fake news que foram bem divulgadas. O vírus foi criado em um laboratório pela China, curas milagrosas estavam sendo divulgadas na internet. Isso são apenas algumas das fake news disseminadas no decorrer da pandemia. Claro que elas sempre estiveram presentes, né? Mesmo antes da pandemia, mas especialmente nesse período, fica muito mais perigoso, porque as pessoas estão mais vulneráveis, as pessoas estão mais tempo na internet e estão mais propensas a dar credibilidade a essas fake news. E outro fato, que de certa maneira se encaixa também nas fake news, foram as teorias da conspiração que surgiram no decorrer dessa pandemia e que muita gente ainda acredita, né? O cofundador da Microsoft, o Bill Gates, em uma entrevista, ele diz ter se surpreendido pelo volume de teorias da conspiração sobre si que se disseminaram durante esse período. Dentre elas, não sei se vocês chegaram a ouvir, a ler alguma coisa do tipo, chegaram a dizer que ele teria criado a pandemia para tentar controlar as pessoas, além ainda de querer inserir o microchip rastreável nas pessoas através da vacina. É o auge. E outro ponto, né, que a pandemia, uma consequência bem negativa, foi o impacto na saúde mental das pessoas. Até porque foi uma mudança brutal na vida da população mundial. Houve perda de liberdade, porque as pessoas tinham que ficar em casa para evitar o contágio. Houve estabilidade financeira, como já foi citado aí. Tédio, solidão, medo, né, fome. E isso tudo junto desencadeou diversos problemas. E um dos âmbitos que certamente foram os mais afetados pela pandemia foi o da saúde, que o coronavírus fez os hospitais irem ao seu máximo. E certamente a consequência mais negativa, mais ruim, né, mais pesada da pandemia foi a morte de mais de 1 milhão de pessoas pelo mundo. Bom, gente, depois de tanta informação ruim, né, negativa, agora no restante da nossa apresentação, nós vamos centrar na vacina que já foi desenvolvida, que já está sendo distribuída, e é isso. Olá, meu nome é Cleniane e agora vamos dar continuidade com o início da vacinação e os critérios de prioridade no Brasil. Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, aprovou no dia 17 de janeiro de 2021 o uso emergencial
no Brasil de duas vacinas contra a Covid-19, a vacina Coronavac e a vacina Oxford. A aprovação ela foi dada por unanimidade em uma reunião dos 5 diretores da Agência Federal em Brasília. Coronavac. Situação: vacina aprovada pela Anvisa para uso emergencial no dia 17 de janeiro de 2021. Desenvolvedor Sinovac, país de origem China. Feita em parceria com o Instituto Butantan, de São Paulo. Voluntários no Brasil foram 13 mil voluntários. E a eficácia global é de 50,38% e eficácia de 78% em casos leves e de 100% em casos graves e moderados. Bom, a vacina de origem chinesa ela é feita com vírus inativado, ele é cultivado e multiplicado numa cultura de células e depois inativado por meio de calor ou produto químico. Ou seja, o corpo que recebe a vacina com o vírus já inativado, ele começa a gerar os anticorpos necessários no combate da doença. As células que vão dar início à resposta imune, elas encontram os vírus inativados e capturam esses vírus, ativando os linfócitos. Os linfócitos, eles produzem anticorpos que irão se ligar ao vírus para impedir que eles infectem nossas células. Vacina de Oxford. Situação: vacina aprovada pela Anvisa para uso emergencial desde o dia 17 de janeiro. Desenvolvedor: Universidade de Oxford e AstraZeneca. País de origem: Reino Unido. Voluntário foram 10 mil no Brasil. Eficácia média de 70,4% no regime de dosagem com 2 completas e atingiu 62,1% de eficácia com doses fracionadas e doses completas atingiu 90% de eficácia. A vacina de Oxford, ela é produzida com uma tecnologia conhecida como vetor viral. Esse vetor viral, eles são não replicantes e por isso utilizam um vírus vivo, entre aspas, como um adenovírus que não tem capacidade de se replicar no organismo humano ou de prejudicar a saúde, a nossa saúde. Bom, esse adenovírus, ele também é modificado por meio de engenharia genética para passar a carregar em si as instruções para a produção de uma proteína característica do coronavírus, que é conhecida como espícula. Ao entrar nas células, o adenovírus ele faz com que elas passem a produzir essa proteína e exibem em sua superfície o que é detectado pelo sistema imune, que vai criar uma resposta protetora contra uma infecção. Ambas as vacinas, elas são seguras e também eficazes. No entanto, elas têm suas diferenças que começam pelo tipo de tecnologia utilizada em seu desenvolvimento, como foi explicado. O governo de São Paulo aplicou a primeira dose de Coronavac no dia 17 de janeiro de 2021, após a Anvisa aprovar o uso emergencial da vacina contra a Covid-19. Bom, a primeira pessoa a tomar a Coronavac no Brasil foi a enfermeira Mônica, de 54 anos. Mônica é de grupo de risco e trabalha na linha de frente no Instituto de Infectologia Emílio Ribas. O Ministério da Saúde publicou a segunda versão do Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a Covid-19, incluindo trabalhadores industriais e pontuários nos grupos prioritários para receber o imunizante. A primeira versão foi divulgada em dezembro do ano passado.
O Ministério da Saúde, ele recomenda que os gestores de saúde sigam o plano de vacinação de acordo com as orientações do Programa Nacional de Imunização, PNI, com o Sistema Único de Saúde, SUS. Os estados e municípios, eles têm autonomia para montar o seu próprio esquema de vacinação e dar vazão à fila de acordo com as características de sua população, demanda específicas, né, de cada região e doses que são disponibilizadas. Na segunda versão, foi mantida os demais segmentos, mas foram em ordens alteradas. Bom, aqui a gente tem os grupos prioritários e do lado a população estimada. Essa lista ela é um pouco mais extensa. Eu coloquei aqui em destaque os primeiros. Os primeiros vacinados são os trabalhadores da saúde, população indígena em seus territórios, pessoas com deficiência institucionalizadas, pessoas com 60 anos ou mais institucionalizadas. Dentre esses grupos, os que recebem a maior quantidade das vacinas nesse primeiro momento são os profissionais da saúde. Bom, aí na lista vocês podem ver pessoas com 60 anos ou mais, pessoas com deficiência, povos indígenas, trabalhadores da saúde, pessoas de 80 anos ou mais, pessoas de 75 e 79 anos, povos e comunidades tradicionais ribeirinhas, povos e comunidades tradicionais quilombolas, pessoas com 70 a 74 anos, pessoas de 65 a 69 anos, pessoas de 60 a 64 anos, comorbidades, pessoas com deficiência permanente grave, pessoas em situações de rua, população privada de liberdade. Fica um questionamento. Depois de tomar vacina, ainda preciso usar máscara? A imunidade com a vacina, ela leva algum tempo para se estabilizar. Portanto, mesmo que você esteja vacinado, deve-se continuar usando a máscara e mantendo também o distanciamento social. Olá pessoal, a colega Cleiriane já falou sobre o início da vacinação no Brasil. Esse tópico ele aborda esse início de vacinação em nosso país, só que comparando com o início da vacinação em outros países do mundo. Me chamo Paulo Henrique e agora eu vou dar início à minha apresentação, falando sobre o levantamento da situação do Brasil comparado com outros países em relação ao início da vacinação. Nós sabemos que o início da vacinação em nosso país ele foi relativamente demorado. Em 19 de janeiro de 2021, o Ministério da Saúde confirma a entrega de 6 milhões de doses da vacina Coronavac, produzida pelo Instituto Butantan, em parceria com a farmacêutica chinesa Sinovac, para todos os estados e o Distrito Federal. A vacinação já começou em quase todo o país, tendo início pelos grupos prioritários: trabalhadores da saúde, pessoas institucionalizadas com 60 anos de idade ou mais, pessoas institucionalizadas com deficiência e população indígena aldeada. A colega Cleiniane também já falou sobre esses critérios do grupo prioritário. Eu trouxe aqui essa manchete de uma notícia que eu retirei do site da CNN Brasil. Veja quais países iniciaram a vacinação contra a Covid-19. Brasil está fora. Destacando que essa notícia ela foi atualizada no dia 16 de janeiro de 2021. Lembrando que aqui no Brasil, a vacinação teve início no dia 17. Eu trouxe aqui esse painel da vacina, que eu também retirei do mesmo site da primeira manchete, da CNN Brasil. Na legenda diz: países que iniciaram a vacinação contra a Covid-19
até o dia 16 de janeiro de 2021. No Brasil, teve início no dia 17 de janeiro. Então, até o dia 16, esses 55 países já tinham dado início às suas campanhas de vacinação. É importante também destacar que no painel temos a presença de 2 países sul-americanos, a Argentina e o Chile. E com relação ao Brasil, é um pouco preocupante, já que o nosso país teve o segundo maior número de mortes causadas pela Covid-19, perdendo apenas para os Estados Unidos. E isso é meio que preocupante, não é? Já que um número elevado de mortos e uma demora muito grande para o início da imunização da nossa população. No dia 8 de dezembro de 2020, o Reino Unido tornou-se o primeiro país a vacinar a população contra o coronavírus. Vacina essa desenvolvida pela parceria entre a farmacêutica americana Pfizer e a empresa de biotecnologia alemã BioNTech. O plano de imunização britânico prioriza trabalhadores da saúde, idosos com mais de 80 anos e trabalhadores de casas de repouso. Na imagem podemos ver Margaret Keenan, primeira pessoa no mundo a receber a vacina da Pfizer contra a Covid-19 fora dos testes clínicos. Um momento histórico. Então, no dia 8 de dezembro de 2020, no Reino Unido, foram iniciados os testes em humanos contra a Covid-19. Essa imagem da senhora Keenan foi retirada do Serviço Nacional de Saúde do Reino Unido via Twitter. Vindo aqui para o próximo slide, eu já falei sobre os países que deram início à vacinação antes do Brasil, aqueles 55 países que eu mostrei no painel. Falei sobre a demora do início da vacinação. E agora vamos aos motivos, os supostos motivos dessa demora. Eu trouxe mais outra manchete falando sobre Covid-19. Saiba o que está atrapalhando o início da vacinação no Brasil. Demora na compra de vacinas e insumos, acordos com poucos laboratórios, atraso no pedido de autorização e aumento no número de brasileiros anti-vacina são alguns dos obstáculos que justificam a demora. De acordo com Melissa Palmieri, coordenadora médica do Grupo Pardini e membro da diretoria da Sociedade Brasileira de Imunizações Regionais de São Paulo e da Vigilância Epidemiológica de São Paulo. A demora na compra de vacinas e insumos pelo governo federal, os acordos com poucos laboratórios, o atraso nos pedidos de autorização das doses no Brasil e o aumento no número de brasileiros anti-vacina são alguns dos entraves a serem vencidos. O primeiro obstáculo, destacado pela especialista, é a demora para negociar e adquirir vacinas. Era necessário que o Ministério da Saúde fechasse acordos com o maior número possível de farmacêuticas até começar a produção nacional. Diferente do que aconteceu, foi que o governo federal apostou todas as suas fichas na vacina de Oxford. O segundo está ligado diretamente ao primeiro, que é a autorização da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa. Então, para que essa vacina fosse distribuída à população, ela precisaria passar pela análise desse órgão que iria aprovar ou não aprovar a vacina. A própria Anvisa informou que cobrou o Instituto Butantan e a Fiocruz, por ainda não ter todos os dados necessários para análise e posterior liberação das duas vacinas emergenciais. O terceiro obstáculo
está na compra de insumos, materiais fundamentais ao desenvolvimento ou produção de produtos. Insumos esses, digamos, são as luvas descartáveis, as seringas, as agulhas, as caixas térmicas, algodão, gaze, refrigeradores, todos esses materiais, digamos, essenciais. Em julho, o governo federal chegou a ser pressionado pelo setor de insumos sobre a necessidade de agilizar a compra de seringas e agulhas, mas só abriu uma licitação apenas 3 dias antes de 2020 acabar. O último impasse para a vacinação no país, porém, não é operacional. A força das fake news sobre boa parte da população brasileira. Isso é um exemplo de como a desinformação ela pode trazer consequências graves para a nossa sociedade, que são esses movimentos anti-vacinas, com a justificativa, a principal justificativa deles é defender que essas doses que são aplicadas simultaneamente, elas podem causar uma sobrecarga imunológica. Vale ressaltar que a OMS já se declarou com relação a esse fato. Disse que a administração de diversas vacinas ao mesmo tempo, não provoca problemas à imunidade. Então, esse papinho de que aplicar várias vacinas ao mesmo tempo pode acarretar numa sobrecarga imunológica é conversa inventada, tá? Tipo, poxa, tanta gente aí furando a fila para poder tomar a vacina e você aí não querendo tomar. Brincadeira, tá, gente? E com relação a isso, a nossa colega Shirley vai falar sobre esses fura-filas nos próximos slides. Eu trouxe aqui também uma pesquisa feita pela Poder Data. Você pretende tomar alguma das vacinas contra o coronavírus? Essa pesquisa foi feita entre os dias 4 de janeiro de 2021 até o dia 3 de fevereiro de 2021. Houve uma queda no número de pessoas que disse sim, que iria tomar a vacina, de 75% de 75% para 71%. Houve essa queda. E um aumento no número de pessoas que disse que não tomaria nenhuma vacina de jeito nenhum, de 16% para 21%. Isso é bem alarmante, pode traz influências prejudiciais à nossa população. Eu trouxe até uma citação da médica Melissa, que diz o seguinte: uma campanha de vacinação depende da adesão da população para funcionar. Vacinas não são remédios e só funcionam se no mínimo 70% da população forem vacinados, sendo que o ideal é acima de 90%. Caso contrário, o vírus continua a circular, explica a médica Melissa. Olá, eu me chamo Shirley Silva, sou aluna do módulo 2 de Biologia e, dando continuidade à nossa palestra, eu vou falar sobre fila e democracia no Brasil. No livro Fila e Democracia, de Alberto Junqueira e Roberto da Mata, diz que uma fila ela consiste em distinguir quem será atendido prontamente de quem pode esperar ou até mesmo ser protelado ou excluído. No Brasil republicano e pós-moderno, esperar em uma fila ainda é visto como algo desagradável e quase sempre ofensivo. Quem se percebe como superior ou se acha superior ao outro, exige que se tenha uma atenção imediata. Bom, e é isso que acontece diariamente nas filas de banco, supermercado e entre outros no Brasil. E com a fila da vacinação contra o coronavírus não foi diferente. Após ter sido disponibilizada as primeiras doses da vacina Coronavac, não demorou muito para começar a surgir casos de pessoas suspeitas a furar a fila da vacinação. Ou seja, teve pessoas que conseguiram se vacinar
mesmo sem pertencer ao grupo prioritário estabelecido pelo Ministério da Saúde. Alguns portais abordaram o caso de pessoas que furaram a fila da vacinação contra o coronavírus no Brasil. Um dos casos mais comentados foi das gêmeas, recém-formadas em medicinas, que foi acusada de furar a fila da vacinação em Manaus. Esse caso ele repercutiu após as gêmeas divulgar em suas redes sociais fotos na qual elas aparecem sendo imunizadas pela vacina. As gêmeas Isabela e Gabriele, elas pertencem a famílias tradicionais de Manaus, além de possuir vínculos com a prefeitura. Pois na véspera do início da vacinação, elas foram nomeadas a cargos do município. A imunização dessas médicas recém-formadas provocou uma revolta nos profissionais da saúde, pois, além do curto tempo de profissão, elas se vacinaram antes mesmo de profissionais da saúde, como os médicos, enfermeiros, que estavam ali desde o início na linha de frente contra o coronavírus. E após essa repercussão toda do caso, as próprias gêmeas, elas decidiram ser exoneradas, pediram para ser exoneradas do cargo da prefeitura. Esse caso ele ainda segue em investigação pelo Ministério Público de Manaus. E aqui relata 2 casos que aconteceram no Piauí. Um foi de uma secretária de saúde que foi exonerada do cargo após furar a fila da vacinação contra a Covid-19. A secretária de saúde de Passagem Franca, no Piauí, ela foi exonerada do cargo após ter sido acusada de furar a fila da vacinação, ou seja, ela não pertencia ao grupo prioritário de imunização e mesmo assim tomou a vacina contra a Covid-19. O outro caso ele aconteceu no município de Guaribas, no qual o prefeito ele foi acusado de furar a fila após ter sido divulgada nas redes sociais uma foto na qual o então prefeito, que é também agricultor, aparece tomando a dose. Segundo a Secretaria de Estado de Saúde, afirmou que nessa cidade de Guaribas recebeu apenas 26 doses da Coronavac, o que provocou ainda mais uma revolta na população. Aqui é um vídeo que mostra outros casos que aconteceram no Brasil, pessoas que furaram a fila da vacinação contra o coronavírus. Com poucas vacinas disponíveis, a notícia de gente furando a fila causou indignação em várias partes do país. Em Castanhal, noroeste do Pará, o coordenador administrativo do Hospital Municipal foi exonerado depois de postar fotos nas redes sociais tomando a primeira dose da Coronavac, destinada exclusivamente aos profissionais da saúde que estão na linha de frente do combate à pandemia. Laureno Lemos se defendeu. Todo mundo do hospital aqui é linha de frente. Em Jupi, Pernambuco, um fotógrafo da prefeitura aparece em um vídeo sendo imunizado. Questionado, o rapaz disse que a injeção era de água. Em Pombal, na Paraíba, foi o próprio prefeito que se vacinou. Abmael Lacerda defendeu-se dizendo que é médico e atende pacientes em uma policlínica municipal, mas ele não atua na linha de frente do combate à pandemia. Já no município sergipano de Itabi, o prefeito Júnior Amintas, de 46 anos, justificou o ato como um incentivo para que outras pessoas também se vacinem. Mesma justificativa do prefeito de Candiba, na Bahia, como se houvesse vacina para todos. Então, a partir da análise desses portais que divulgaram os casos de pessoas que furaram a fila, foi possível observar que as pessoas que estão envolvidas nesses casos, elas usaram de seus privilégios, sejam eles pessoais, administrativos ou políticos, para tomar a vacina do coronavírus, mesmo sem pertencer ao grupo prioritário. E como vocês puderam observar no vídeo, as pessoas envolvidas, elas usaram de justificativos incabíveis
para justificar o ato feito. Como apareceu no vídeo, uma pessoa falou que a vacina que ele estava tomando não era do coronavírus, mas sim uma injeção de água. E como também a maioria dos prefeitos envolvidos afirmaram que esse ato foi para, incentivar a população a tomar a vacina, pois, segundo eles, as pessoas elas estavam com receio de tomar essa vacina. E com os casos de fraudes na vacinação no Brasil, a Câmara aprovou na última quinta-feira do dia 11 de fevereiro um projeto de lei que transforma em crime o ato de furar a fila da vacinação. O projeto ele ainda segue para o Senado com 3 novos tipos de crime, que são infração ao plano de imunização, que a pena ela está estabelecida entre 1 a 3 anos de detenção e multa. O outro é corrupção em plano de imunização, ou seja, o crime é válido para quem usa de seu cargo para benefício próprio, com o objetivo de infringir a ordem de prioridade. A pena estabelecida é de 2 a 12 anos de prisão e multa. O texto ainda cita uma forma qualificada do crime de peculato de vacinas. A punição vai ao funcionário público que rouba ou desvia os bens para o proveito próprio ou alheio. A pena é de 3 a 13 anos de prisão e multa. Além disso, o Código Penal ainda já prevê, o crime de expor a vida ou a saúde de alguém a perigo. A pena é de 1 ano ou mais de detenção e o tempo ele pode ser duplicado dependendo do caso, se o perigo for causado pela simulação ou aplicação fraudulenta de vacinas, que foi o caso, como por exemplo, que aconteceu em Goiânia, onde uma enfermeira ela fingiu estar aplicando a dose da vacina contra o coronavírus em uma idosa. Esse cargo ele repercutiu após a família da vítima postar o vídeo no momento do ato nas redes sociais. As considerações finais. Bom, diante de tudo que foi exposto durante a palestra, vale ressaltar que tanto a democracia quanto a cidadania, elas comportam direitos e deveres para todos e todas. Como, por exemplo, as autoridades que governam o Brasil, elas estão aí justamente através de um governo eleito pelo povo. É onde a gente pode se questionar ou tentar mudar os critérios estabelecidos por esse governo. Mas não foi esse caso agora. Não há questionamento se os critérios de prioridade eles são justos ou não. Há na sociedade, inclusive com acordo do governo estaduais e dos órgãos de vigilância sanitária e conselhos de saúde, um consenso de que esses critérios estabelecidos como prioridades, eles são justos. Dessa forma, furar a fila estabelecida com critérios transparentes, de fato, corresponde a uma transgressão que comporta uma agressão à ética e agressão aos princípios democráticos e de cidadania. Portanto, merece o repúdio da sociedade e uma punição por parte do Estado para esses infratores. Aqui são as referências que foram utilizadas para a palestra. E aqui é o e-mail do grupo e a foto dos palestrantes.